Estamos de volta com o Mais Saudável e hoje nós vamos falar sobre os sintomas do climatério. Gente, eu quero sim que você pegue o telefone e participe, porque com certeza, se você não passa por esse sintoma, você conhece alguém. Então, avisa a amiga, coloca aí na tua rede social para todo mundo se ligar no programa, porque vai ser esclarecedor. Pega o telefone, liga o 019 3871 9620. E aqui do meu lado, que eu já agradeço desde já pela gentileza, está o Dr. Carlos Politano, que é ginecologista. O Dr. Carlos, gente, ele é especialista em ginecologia e obstetrícia e especialista em endoscopia ginecológica e membro adjunto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Doutor, seja muito bem-vindo, volte sempre. E a primeira pergunta é: o que é o climatério e se todas as mulheres vão passar por essa fase? Bom, agradecer o convite de início, né, e dizer que o climatério é um período, né? É um período em que existe uma irregularidade menstrual coincidente com o período do fim da fertilidade e a parada da menstruação. Então, ele engloba o período que antecede a última menstruação, que é a menopausa, e persiste após a menopausa, que é o período em que a mulher não mais menstrua, né? É um período que fisiologicamente todas as mulheres passam, mas que algumas atravessam esse período sem nenhuma sintomatologia. Ah, sim, tem mulher que passa por isso sem sentir nada. Do ponto de vista clínico, muitas mulheres atravessam sem a preocupação maior que elas têm, o que mais angustia elas, que são fogachos, irritabilidade. Sim. Mas do ponto de vista fisiológico, todas elas passam por mudanças no organismo, no que se refere à parte da bexiga, no que se refere à parte da vagina e também em outros sistemas do organismo, como, por exemplo, o osso. Bom o senhor falar de sintomas, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos aqui indicar alguns sintomas e eu gostaria que o senhor comentasse e nos falasse se realmente esse sintoma é verdadeiro ou não, tá bom? Okay. Então, nós vamos começar com a reclamação que eu acho de todas as mulheres, que são as ondas de calor. Doutor, realmente, nessa fase do climatério, as ondas de calor acontecem? Então, nas pacientes sintomáticas, no climatério sintomático, as ondas de calor são aquilo que faz a mulher começar a entender que ela está num período de queda de produção hormonal. Então, essas ondas de calores, que são chamadas de fogachos, são sim fenômenos que acontecem decorrentes da queda hormonal do estrógeno. E essa onda é um vai e vem de calor? Eu estou, de repente, numa temperatura normal e, de repente, eu começo a sentir o calor, assim? É um vai e vem ou tem um momento exato para isso acontecer? Isso é muito importante que o médico tome um cuidado para identificar se as ondas de calor que ela está tendo são ondas de calor de fogachos, que é essa sintomatologia em que a paciente apresenta aquela onda de calor da parte superior do tórax para a cabeça, normalmente acompanhada de sudorese, de uma onda de calor que a paciente tem por outra razão, né? Mas a onda de calor do fogacho é bem característica e normalmente a paciente, quando vem ao consultório, nesse período da vida, com essa sintomatologia, a gente acaba sempre identificando como fogacho, decorrente dessa queda hormonal do estrógeno, Perfeito. Que é o hormônio feminino. Um outro sintoma que as mulheres comentam que é muito comum é o cansaço. Um cansaço além do normal. Isso realmente acontece? E o porquê? Também acontece, né? Existe uma variação muito grande do metabolismo da mulher. No metabolismo da mulher está incluído o estrógeno, a progesterona e a própria testosterona, que tem a sua produção no ovário. Se a gente imaginar que a mulher no climatério tem de início uma deficiência de funcionamento do ovário e posteriormente uma parada de funcionamento do ovário, ela vai apresentar esse e outros sintomas decorrentes da deficiência por alteração metabólica. Os suadores? Os suadores, sim, fazem parte do quadro. Eles normalmente são acompanhados com os fogachos, né? Fogachos e a sudorese se acompanham. E acontece, por exemplo, o suor noturno mais, sabe assim, maior do que o normalmente de manhã? Porque tem muita mulher que reclama que acontece o suor noturno. Isso é verdade ou é uma lenda? Isso é característico, né? A sudorese noturna da mulher estar na cama, tem que tirar o cobertor, tirar o lençol e o marido puxa. Essa reclamação é o dia a dia do consultório. Dor de cabeça e as náuseas. É. O mal-estar, de uma forma geral, né, doutor? O mal-estar, da forma geral, e os sintomas anteriores, a gente sempre comenta quando a paciente vai ao consultório neste período da vida, que é muito importante, antes dela imaginar que ela tenha dor de cabeça, um problema neurológico, que ela tenha um mal-estar por causa de outra
outra razão médica, que primeiro a gente avalia se não faz parte de um contexto. Então, sim, calores, sudorese, mal-estar, dor de cabeça, fadiga, faz parte da sintomatologia do climatério. E aí vamos incluir aí as palpitações. Por que ocorrem as palpitações? Também por uma alteração metabólica existe essa sensação de angústia associada com a palpitação. Uhum. A falta de sono também é comum nessa fase? A insônia é muito frequente, né? É muito frequente e faz parte da maior frequência que a gente tem. A sudorese, os fogachos, a insônia e o mal-estar geral. Nós encontramos fadiga, encontramos, mas não é tão frequente porque hoje a mulher tem uma atividade importante na sua vida e essa fadiga acaba fazendo parte de um contexto. Mas a insônia, os fogachos, a sudorese e o mal-estar geral é o que mais ou menos é o que a maioria das mulheres apresentam nesse período. Agora, doutor, o que deixa todo marido bem irritado é a irritabilidade, a depressão e o nervosismo que a mulher passa nesse momento, né? Por que acontece todo esse transtorno, esse choque emocional? Nós temos que colocar no contexto o fato de algumas mulheres não entenderem ou terem uma dificuldade de adaptação a esse momento fisiológico que é o momento do climatério. Momento que existem mudanças no organismo importantes, né? Mudanças assim de aparência física, mudanças na qualidade de vida dela, mudança no interrelacionamento pessoal. E tudo isso faz com que as mulheres fiquem um pouco mais irritadas e fiquem com uma dificuldade maior no relacionamento familiar e social. Uhum. Agora vamos diferenciar então o que é o climatério e o que é a menopausa. Muito boa essa pergunta, porque se faz uma grande confusão sobre climatério e menopausa e isso induz a necessidade de tratamento muitas vezes necessário. Climatério é o período que se inicia com a irregularidade menstrual, com ou sem sintomas, e é o período do fim da vida reprodutiva da mulher. E se estende por um período além da menopausa. E a menopausa é a data da última menstruação. Menarca é a data da primeira menstruação. E menopausa, a data da menstruação. Então, a menopausa é um dia. O período, a gente diz que a mulher está na menopausa quando ela está há 1 ano sem menstruar. Então, a gente pergunta para ela, quando foi sua última menstruação? Foi lá no dia 20 de junho. Bom, 20 de junho, nós estamos agora em setembro. Então, obviamente, você está hoje considerada como uma mulher menopausada, porque já faz 1 ano que ela parou de menstruar. Tá? Então, menopausa é um dia e o climatério, o que todo mundo chama de menopausa, na verdade, é o climatério. Tá, agora, por exemplo, a menopausa precoce, ela acontece, é algo comum. Quando ela acontece e o porquê? A menopausa precoce, hoje conhecida como falência ovariana prematura, tem até o termo muito característico do que realmente é. Existe uma falência, uma parada de funcionamento do ovário precocemente antes dos 40 anos. Isso normalmente é por um mecanismo imunológico, ou seja, o próprio ovário produz reações imunológicas contra ele mesmo, existe uma parada da produção hormonal do ovário e, obviamente, isso precipita uma sintomatologia, sinais da mulher antes do período médio que ela entra na menopausa, que é entre 47 e 55 anos. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho e até mesmo desmistificar a reposição hormonal. Muita mulher tem medo de fazer a reposição hormonal, não sabe quando deve fazer a reposição e aqueles mitos, né? Mas se eu fizer reposição hormonal eu vou engordar, vai acontecer. Isso é verdade? Vamos desmistificar um pouquinho e quando realmente deve se fazer a reposição hormonal? Na verdade, do ponto de vista mundial, deve-se fazer uma terapia hormonal sempre que existir a possibilidade. Se a paciente tem uma neoplasia, teve um câncer de mama, você vai restringir. Se ela teve um tumor, você vai restringir. E o que é mais importante, a terapia hormonal só funciona se ela for consensual entre o entendimento científico do médico e o que a paciente realmente deseja fazer. Não adianta nós fazermos terapia hormonal naquela paciente que já tem uma restrição pessoal usa terapia hormonal, mas é indiscutível que em quem tem condições e em quem aceita, a terapia hormonal é extremamente benéfica
para a saúde e a qualidade de vida da mulher. Agora, o senhor sabe que a gente sempre fala aqui no programa, no Mais Saudável, que a saúde realmente começa na mesa, né? Eu acho que quando você tem uma boa alimentação, bons hábitos, você consegue passar por esses transtornos que a vida vai trazer, não tem jeito, não tem como fugir, com uma melhor qualidade. E o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, dentro da natureza mesmo, eu acredito que tem alimentos ali que nos ajudam com esses hormônios. Existe isso, doutor? A gente pode trazer novos hábitos e novos alimentos à mesa que vão colaborar? Se a gente fizer um retrospecto do que é a alimentação, a culinária brasileira, nós vamos ver que no passado chegava à mesa salada, chegava à mesa arroz, chegava à mesa feijão, chegava à mesa carne, de uma forma diferente. Um alimento muito menos exposto a produtos agrícolas, ou seja, era um alimento muito mais puro e esse é o primeiro ponto, ou seja, a qualidade da alimentação. Segundo, a qualidade com que a mulher se impõe em termos de alimentação. A partir do momento que a mulher passou a sair de casa, ela passou a perder um pouco da qualidade da alimentação. Ela não se alimenta na hora que ela quer, os alimentos são alimentos de restaurantes que normalmente são chamativos pelo visual, mas nem sempre tem uma qualidade. Basicamente, em termos de alimentos que tem algum componente semelhante ao hormônio, é a soja, que é extremamente difundida, né? Ok. Agora tem uma outra pergunta que a gente vai saber com o doutor e eu quero que o senhor me responda daqui a pouquinho. Se é comum, se pode acontecer uma gravidez, tanto no climatério quanto na fase da menopausa. Mas o senhor vai me responder depois desse VT do jornalismo, que é uma matéria muito legal, muito bem feita, gente, de uma indiana que engravidou aos 70 anos. Roda aí. Médicos na Índia manifestaram preocupações éticas e de saúde depois que uma mulher de 72 anos deu à luz um bebê. Daljinder Kaur se tornou mãe de um menino no mês passado após seguir um tratamento de fertilização in vitro durante 2 anos ao lado do marido de 79 anos em uma clínica de reprodução assistida. O especialista em fertilidade Sunil Jindal levantou questões sobre o futuro de uma criança criada por pais idosos, assim como problemas de saúde para a mãe. O bebê foi concebido com óvulo e esperma do casal, que está junto há 46 anos. Apesar de um comunicado da clínica afirmar que Kaur tem 72 anos, a senhora-mãe disse ter em torno de 70 anos, dando uma idade imprecisa, como costuma ocorrer na Índia, onde muita gente não possui certidões de nascimento. Depois de pesar apenas 2 quilos ao nascer, no dia 19 de abril, o pequeno Arman está saudável e forte. Impressionante, né? Tem coisas que até a ciência fica meio assim para explicar, né, doutor? Como explicar um fato como esse? Na verdade é o seguinte, a partir dos 35 anos, a mulher começa a ter uma diminuição da fertilidade. Não importante, mas existe uma diminuição da fertilidade, ou seja, todo aquele número aqueles folículos que vieram desde que ela estava intraútero até aquele momento começam a se perder. O que seria a mulher menopausada? Seria a mulher que não teria uma quantidade de folículos no ovário que pudessem ser estimulados a produzir o óvulo. Mas isso não é matemático. Por mais que a gente solicite exames que nos digam como que está o ovário, se o ovário tem condição de responder ao estímulo ou não, são exames laboratoriais e por conta disso existe uma margem. Então, o que tem acontecido? Nós tivemos há pouco tempo aqui em Campinas um caso de uma mulher com quase 60 anos que também aconteceu a mesma coisa. Esse colega estimulou o ovário com um produto e o ovário respondeu. O ovário respondendo formou um óvulo, ele captou esse óvulo e dentro de um serviço, de um laboratório, ele juntou com o espermatozoide e dessa forma aconteceu a gestação. Não é tão frequente, eu diria que é infrequente você conseguir estimular um ovário para que ele produza um óvulo em condições de ser fertilizado nessa idade. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, eu quero que o senhor me responda uma pergunta rapidamente. As alterações físicas que acontecem no corpo da mulher, por exemplo, a flacidez, ressecamento de pele... Essas alterações são decorrentes da deficiência estrogênica, né? Ou seja, o ovário produz testosterona, a massa muscular é de testosterona. O ovário produz estrógeno, que dá uma qualidade de pele, dá uma qualidade de bexiga, dá uma qualidade de mucosa vaginal.
O ovário produz progesterona, que protege o útero. Então, a deficiência desses 3 hormônios acaba trazendo uma alteração metabólica e a mulher passa a ter sinais de flacidez, a presença de uma obesidade central, uma obesidade abdominal, um ganho de peso. E por conta disso, ela tem que se reeducar do ponto de vista alimentar, você comentou, e é uma coisa que a gente sempre fala no consultório, a reeducação alimentar, manter uma atividade física, e a gente brinca que a mulher nessa fase, ela não é convidada para a Maratona de Nova York. Ela é convidada ou para um evento social de salgadinhos, ou é convidada para jantar com os amigos. Que tá bom e demais. Aí é muito bom, muito prazeroso, mas se ela não tomar o cuidado, ela passa a ter uma alteração mesmo. O senhor continua aqui com a gente e, ó, tá vendo a importância? Atividade física, vamos levantar desse sofá agora, já, pra ontem, tá bom? E no próximo bloco, um alerta, gente. Por que será que está aumentando o número de mulheres com problemas cardíacos no mundo? A resposta é aqui, no Mais Saudável, mas depois do intervalo. Já te encontro, tá?